Oi, gente. E aí, como vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Prontos para o capítulo 19? E eles viveram felizes para sempre. Eu acho interessante, né, a escolha desse autor nos títulos de cada capítulo, porque ele sempre nos surpreende, né? Parece então que os Homo sapiens viveram felizes para sempre como um final de contos de fadas. Será? Só que não, né? Bom, mas se você está chegando agora, e ainda não me conhece, eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. E a nossa leitura atual é essa daqui, ó, Sapiens, uma breve história da humanidade, que já está caminhando aí para o seu fim. Nós vamos ver hoje o capítulo 19, parte 1, porque ele vai ser dividido em duas partes. E aí nós teremos o capítulo 20, que é o último capítulo, e ainda tem mais um epílogo. Acho que é isso, gente. Pra gente falar, então provavelmente a gente ainda deve ter aí mais 3 semanas nesse livro, mais ou menos. Vai depender, porque como vocês sabem, cada capítulo eu leio a cada semana e aí eu vejo se ele cabe num vídeo só ou se ele precisa ser dividido em dois, que foi o caso desse agora e de alguns anteriores a gente vem dividindo aí em dois para não ficar tão extenso, né? Cada vídeo de cada capítulo. E lembrando que já está aberta a nossa votação para a próxima leitura. E eu vou falar para vocês, hein? Tá bem acirrado. Então, se você ainda não deu o seu voto, vote. Coloque aí nos comentários. Você quer que a nossa próxima leitura seja o Me Poupe 10 passos para nunca mais faltar dinheiro no seu bolso, né? Que a gente vai falar aí sobre as finanças, sobre uma coisa que é de extrema importância e tentar quebrar aí alguns paradigmas sobre a matemática, né? Somos de humano, não entendo de matemática? Não, precisamos entender sim. Ou se a gente continua viajando na leitura com o Yuval Noah Harari, né? Que é o mesmo autor do Sapiens, ele também escreveu Homo Deus, uma breve história do amanhã. Então, vocês podem fazer essa escolha. O Me Poupe, como eu já disse para vocês, eu já fiz a leitura, já tem uns 2 anos, então eu faria a releitura junto com vocês. E o Homo Deus, assim como o Sapiens, eu ainda não li. Então seria um mergulho no escuro a cada capítulo, como foi no Sapiens. Mas agora, sem mais delongas, o que o autor fala, né, nessa questão? E eles foram felizes para sempre. Então, ele levanta algumas perguntas já no início do capítulo. Nós éramos realmente felizes e não sabíamos, como dizem os nostálgicos? Ou nós já somos felizes e não temos tempo para perceber, né? Então ele traz algumas questões, né? Se os caçadores e coletores eram mais felizes do que os homens medievais ou do que o homem moderno, se o homem moderno deveria ser mais feliz do que os seus ancestrais. Então essas são todas questões que ele levanta aqui, mas que não são comuns. Eu já vou ler o primeiro trecho para vocês, de um historiador levantar essas questões, né? Ele fala que os historiadores geralmente não fazem essas perguntas. Os historiadores raramente fazem essas perguntas. Eles não perguntam se os cidadãos de Uruk e da Babilônia foram mais felizes que seus ancestrais caçadores e coletores. Se a ascensão do islamismo tornou os egípcios mais satisfeitos com a vida ou de que modo o colapso dos impérios europeus na África influenciou a felicidade de milhões de pessoas. Mas essas são as perguntas mais importantes que podemos fazer à história. A maioria dos programas ideológicos e políticos atuais se baseia em ideias um tanto frágeis do que concerne a fonte real da felicidade humana. Os nacionalistas acreditam que a autodeterminação é essencial para a nossa felicidade. Os comunistas postulam que todos seriam felizes sob a ditadura do proletariado. Os capitalistas sustentam que só o livre mercado pode garantir a maior felicidade possível para o maior número de pessoas, criando um crescimento econômico e abundância material e ensinando as pessoas a serem autossuficientes e empreendedoras. Então, né, dentro do que a gente vê hoje em dia, nós temos esse panorama de possibilidades de felicidades. Mas
Continuando, essas são todas possibilidades hipotéticas, porque até agora os historiadores têm evitado fazer essas perguntas. Que dirá respondê-las? Eles pesquisaram a história de praticamente tudo: política, sociedade, economia, gênero, doença, sexualidade, alimentação, vestuário, mas raras vezes pararam para se perguntar como essas coisas influenciam a felicidade humana. Então, o que o autor traz aqui, né, continuando após esse trecho, é que teoricamente nós deveríamos ser mais felizes do que os nossos ancestrais. Haja visto as evoluções, né, tanto na medicina quanto na tecnologia. A gente teve a diminuição da mortalidade, né, das pessoas, a gente teve um aumento de possibilidades de trabalho. Então, por que, né, ele questiona, né, por que nós não somos mais felizes? Nós aparentemente não somos mais felizes. Aí eu já vou ler mais um trechinho para vocês. Alguns dos que contrariam essa visão adotam uma postura diametralmente oposta. A visão que ele diz aqui é que se nós tivermos, né, todos esses avanços, as potencialidades humanas vêm se destacando cada vez mais. Por que nós não somos felizes? Então tem gente que acredita nisso, que nós deveríamos realmente ser mais felizes por tudo isso, mas tem gente que não. Por quê? Eles concordam que existe uma relação inversa entre as potencialidades humanas e a felicidade. O poder corrompe, dizem, e à medida que ganhou cada vez mais poder, a humanidade criou um mundo frio e mecanicista, mal adaptado às nossas necessidades reais. A evolução moldou nossa mente e nosso corpo para a vida de caçadores e coletores. Então, quando a gente teve lá a evolução cognitiva, lembra que o nosso cérebro não evoluiu? Nesses 70 mil anos, evoluíram as coisas de fora, mas nós, Homo sapiens, a gente evoluiu muito pouquinho, assim, né? A evolução cognitiva, que foi a grande transformação, ela nos transformou em caçadores e coletores. E aí, o que aconteceu? A transição, primeiro para a agricultura e depois para a indústria, nos condenou a levar uma vida antinatural, que não permite expressar plenamente nossas inclinações e nossos instintos inerentes, e, portanto, não é capaz de satisfazer as nossas aspirações mais profundas. Nada na vida confortável da classe média urbana pode se aproximar do entusiasmo e da alegria experimentados por um bando de caçadores e coletores após a caçada bem-sucedida de um mamute. Cada nova invenção só aumenta a distância entre nós e o jardim do Éden. Será? O que vocês acham? Aí o que acontece? Nas últimas décadas, tanto os biólogos quanto os psicólogos se colocaram, né, a investigar cientificamente a felicidade humana. E aí, como que eles fizeram isso, né? O que torna as pessoas mais felizes? Eram essas as perguntas que eles faziam: dinheiro, família, a genética, a moral? São essas coisas que tornam as pessoas mais felizes? E como que eles faziam isso? Por meio de pesquisas, por meio de questionários padronizados. E aí, o que acontece? Qual que é o problema nesses questionários padronizados? Eles não vão mostrar realmente aquilo que é, porque a felicidade ela é subjetiva. Eu vou ler aqui um trechinho, já que o autor fala sobre isso. O primeiro passo é definir o que será medido. A definição geralmente aceita de felicidade é bem-estar subjetivo. Vocês lembram o que é subjetivo? Né? Subjetivo é o que está dentro de cada um. Então, não adianta eu querer dizer para o outro como é a felicidade, porque dentro dele ele tem a própria definição de felicidade. A felicidade, de acordo com essa visão, é algo que sinto dentro de mim, uma sensação de prazer imediato ou de contentamento no longo prazo, com o modo de vida como o modo de vida avança. Então, como o modo de vida avança. Desculpa, a gente deu uma enroscada aqui. Se é algo sentido do lado de dentro, como pode ser medido do lado de fora? Supostamente, podemos fazer isso pedindo que as pessoas nos digam como se sentem. Desse modo, os psicólogos e biólogos desejam avaliar o quanto as pessoas se sentem felizes
e aí eles lhe dão os questionários para responder e computam os resultados. Mas a gente já sabe, né, que esses resultados padronizados, eles não contemplam a realidade como um todo, né? Mas uma das conclusões que eles já chegaram é que sim, o dinheiro ele traz felicidade, mas ele traz felicidade até um certo ponto. A partir dali, ele já não traz mais tanto contentamento. Inclusive, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição como sugestão de continuação aí dessa discussão sobre felicidade, da professora Lúcia Helena Galvão, conversando com o Roberto Chanichik sobre felicidade mesmo. E aí ela fala logo no início do vídeo, né, que existe esse estudo, sim, e ele existe inclusive que a pessoa ela vai tendo mais felicidade de acordo com como ela vai ganhando dinheiro, e depois isso meio que estaciona, e depois se ela tiver muito dinheiro, esse nível de felicidade ele começa a cair, porque a pessoa começa a perceber que ela tem tudo, e aí ela perde perspectiva, porque ela já sabe que tudo que ela pode imaginar, já pela quantidade de dinheiro que ela tem, ela vai conseguir. Então ela começa a perder níveis de felicidade. Interessante isso, né? Aí se vocês quiserem, vai ficar na descrição e vocês assistem. Outro estudo também que tem, e eu falei isso lá no livro da abundância, também no capítulo 19, que chama Que Caminho Seguir Agora, fala de um estudo do Daniel Kahneman, que ele fala exatamente isso. Ele faz lá um cálculo de valor e ele fala que se você tiver até determinado valor, você vai ser um pouquinho mais feliz, mas se passar esse valor, você não vai ser mais feliz ou menos feliz por conta desse dinheiro. E aí ele traz um dado interessante disso, né? De duas pessoas que vão lá, respondem esse questionário e acontece 2 fatos diferentes com ela, mas se elas voltarem 2 anos depois para responder o mesmo questionário, pode ser que não haja tanta diferença assim. Eu vou ler para vocês. Imagine que Lúcia e Lúcio e Lucas são gêmeos, de classe média, que concordam em participar de um estudo sobre bem-estar. Ao voltar do laboratório de psicologia, o carro de Lúcia é atingido por um ônibus, deixando-a com uma série de ossos fraturados e uma perna permanentemente danificada. Enquanto a equipe de resgate a está tirando do meio das ferragens, o telefone toca e Lucas grita que acabou de ganhar 10 milhões de reais na loteria. 2 anos depois, ela estará mancando e ele estará muito mais rico. Quando o psicólogo aparece para um estudo de acompanhamento, ambos tendem a dar as mesmas respostas que deram na manhã seguinte daquele dia fatídico. Então, o que acontece? Depois de um certo tempo, o seu nível de felicidade ele se equilibra de novo. Então, tanto o dinheiro quanto alguma doença, ele vai te deixar mais feliz no curto prazo, vai te deixar mais triste no curto prazo, no caso da doença, mas com o decorrer do tempo, ele vai tender a se equilibrar novamente. Então, eles vão ter os mesmos níveis de felicidade que eles tinham. Aí, outra descoberta interessante, né, que eles tiveram é isso, né, que a doença ela diminui a felicidade no curto prazo, mas não no longo prazo, a não ser que ela seja uma doença degenerativa, né, que diminui as suas condições de vida ou que cause dor constantemente. Aí não tem felicidade que chega, né, gente? Mas se ela for uma felicidade se ela for uma doença controlável, depois de um certo tempo a pessoa consegue manter os seus níveis de felicidade. Vou ler aqui mais um trechinho para vocês. Mas a descoberta mais importante de todas é que a felicidade não depende de condições objetivas de riqueza, saúde ou mesmo comunidade. Em vez disso, depende da correlação entre condições objetivas e expectativas subjetivas. E o que ele quer dizer com isso, né? Existem alguns memes que eles falam isso, né? Crie tudo menos expectativas. Então vamos supor, você quer uma carroça. E aí você foi lá e comprou sua carroça. Sua felicidade é plena. Você queria uma carroça, comprou uma carroça. Mas você quer agora uma Ferrari. Mas você não tem dinheiro para comprar uma Ferrari, você comprou um carro usado, qualquer.
Aí a sua felicidade vai ser a mesma? Não, você vai sentir que o mundo está lhe devendo alguma coisa, que está lhe faltando algo ainda. Embora você tenha lá o seu veículo para se locomover. É isso que ele quer dizer na questão, né, subjetiva das expectativas. Então eu tenho um carro, eu podia ser feliz com o meu carro. Mas não sou feliz porque eu queria uma Ferrari. E aí vou ler um trechinho aqui que ele conclui isso. Então, você poderia dizer que não precisamos de um bando de psicólogos e seus questionários para descobrir isso. Profetas, poetas e filósofos perceberam isso há milhares de anos, que estar satisfeito com o que já tem é muito mais importante do que obter mais daquilo que deseja. Ainda assim, é bom quando pesquisas atuais, sustentadas por uma porção de números e gráficos, chegam à mesma conclusão a que os antigos já chegaram, né? Então, é a questão de você estar feliz com aquilo que você já tem, né? Agora, a grande questão é essa, né? Como que a gente vai conseguir lidar com essas nossas expectativas, né? Dentro desse mundo que nos mostra padrões tão elevados, né? De condições, né? O homem existe um outro estudo, né? Que fala que os homens da classe média, assim, eles têm um sonho, né? De felicidade do padrão do homem médio americano, que é aquele padrão lá que destruiria, né, que a gente precisaria de 5 planetas Terras para manter esse padrão. E é esse padrão que a gente almeja, que a gente tenta alcançar, porque ele nos é imposto, né, pelas mídias, pelos meios de comunicação, pela publicidade, que é isso que ele vai trazer no próximo trechinho aqui que eu vou ler para vocês. Se a felicidade é determinada por expectativas, então dois pilares de nossa sociedade, os meios de comunicação de massa e a indústria da publicidade, podem sem querer estar esgotando nossas reservas de contentamento do planeta. Então o que acontece? Quando eu tenho um padrão ali muito alto e eu sei que eu não consigo chegar, isso vai me entristecer. Então eu sou um garoto comum, né? Que tô lá vivendo a minha vida e não me acho bonito. Mas eu não me acho bonito não olhando para os meus colegas da minha escola, do meu entorno, do meu trabalho. Eu não me acho bonito porque eu penso que eu devia ser que nem o Capitão América, que nem o Super-Homem. Então, os meus padrões de beleza, eles estão acima. Os que são mostrados, eles estão muito acima do que uma pessoa comum poderia alcançar. Então, isso vai causar tristeza. Aí eu vou ler o último trechinho dessa primeira parte para vocês. Então, talvez o descontentamento do terceiro mundo seja fomentado não só pela pobreza, doença, corrupção e opressão política, como também pela mera exposição aos padrões do primeiro mundo. Então, veja que só, né, para a gente concluir aqui. Então, nós que estamos aqui, a gente sabe a nossa realidade de terceiro mundo, a gente tem problemas, né, de pobreza, de opressão política, de doença, de corrupção, mas não bastante a gente ainda quer um padrão de beleza do primeiro mundo, que é o que as propagandas, o que a indústria, o meio de comunicação em massa nos mostra todos os dias. E aí, na continuação desse capítulo, ele vai derrubando cada questão. Então, nessa primeira parte aqui que a gente já viu, é a questão do dinheiro, que já foi comprovado que o dinheiro não traz felicidade, mas até certo ponto. A questão da comunidade e da família, né? Família nos torna felizes? Sim, né? Se você tiver uma boa família, você vai ser muito mais feliz, né? Você pode, de repente, ser uma pessoa inválida, mas se você tiver uma boa família, uma boa comunidade, você vai ser mais feliz do que um bilionário alienado. Então, ele já traz essas duas questões nessa primeira parte. Aí a gente vai ver ainda a genética e a questão da moral na nossa próxima parte desse capítulo. O que a genética fala sobre a felicidade? O que a moral e o sentido da vida, o propósito falam sobre felicidade? Vai ser a continuação desse capítulo. Então já fiquem pensando aí, né? Além de tudo isso, né, da gente nunca parar para se questionar o que realmente nos torna felizes, né? Porque a gente vive essa vida corrida, lembra dos últimos capítulos, né? Falando sobre as engrenagens da indústria. Então a gente trabalha de tal forma que a gente não tem tempo de fazer esses questionamentos. Mas, se você está acompanhando esse capítulo, acompanhando essa leitura,
Tira um tempinho para pensar nisso. Pensa o que me torna realmente feliz, né? E responde aí para mim nos comentários, se você quiser, tá? Um beijo e até a próxima semana.